Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, ok? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre interpretação de texto, eu, entre o real e o ideal. Vambora? Eu achei esse texto muito bacana, acho que vocês vão gostar também. Ele está na página 32 do seu livro Português Linguagens, beleza? Então vamos lá. Eu, entre o real e o ideal. Na página do Facebook daquela garota há um pouco de tudo. A imagem de uma flor, um poeminha maneiro, o trecho de uma canção, um pensamento filosófico e muitas fotos. Mas afinal, onde está a garota? De verdade, em meio a tantas coisas? Perfis de redes sociais são retratos ideais de nós mesmos. Subindo um pouquinho. Desde as priscas eras do Orkut, em minhas perambulações pelas redes sociais, noto o fenômeno. Entro no perfil de uma moça e começo a olhar suas fotos. Encontro-a ali, ainda criança, vestida de odalisca num carnaval já amarelado do século XX. A vejo com seu cachorro, numa praia, recentemente, com uma turma na piscina de um sítio, no final da adolescência, numa 3x4 com um namorado, espremida na mesma cabine, talvez uma viagem à Europa. Então, sem que eu me dê conta, um retrato puxa meu olhar. Minha reação imediata naquele interregno mental em que as pupilas já captaram a imagem, mas o cérebro ainda não teve tempo de processá-la. É de surpresa. Como ela saiu bem nessa foto? Só um segundo depois percebo o engano. Quem saiu bem não foi a garota do perfil, mas a Penélope Cruz. Marilyn Monroe, Sarah Jessica Parker ou outra atriz famosa cuja imagem foi contrabandeada para aquele álbum por conta daquela semelhança com sua dona. Olho as outras fotos, comparo, e a distância, às vezes menor, às vezes maior, entre a estrela do cinema e a mulher do Facebook, surgem sentimentos contraditórios. De início, topar com destoante atriz me dava certa pena. Afinal, por mais que bonita fosse a moça, nunca alcançava a musa. Será que ela acredita mesmo ser parecida com a Sharon Stone? Eu pensava, com uma pitada de vergonha alheia, como se estivesse diante de uma pessoa incapaz de lidar com a realidade, uma pessoa com uma pessoa com delírios de grandeza e com delírios de beleza. Aos poucos, contudo, fui chegando à constatação óbvia de que todo perfil de rede social é um retrato ideal de nós mesmos. Se põe um link para o filme do Woody Allen, se cito uma frase de Nietzsche, mesmo quando posto uma foto de um churrasco, não estou eu, também editando-me, tentando pegar este aglomerado de defeitos, qualidades, ansiedades, desejos e frustrações e moldurá-los de modo a valorizar o quadro, engraçado, profundo e hedonista, pensando bem. Vamos logo ver o que é hedonista? Aquele que busca o prazer. Ok. Engraçado, profundo, hedonista. Pensando bem, nem precisamos ir até o exagero das redes sociais. Essa versão caricaturada de nós mesmos, toda vez que nos vestimos, que abrimos a boca para emitir uma opinião, toda vez que empurramos o mundo para baixo e o corpo para frente, dando um passo de peito aberto, de ombros cruzados, de nariz empinado, de olhos para o chão, estamos travando essa negociação entre o real e o ideal. Estamos enviando aos outros e a nós mesmos a soma de nossos fardos e nossas aspirações. Há pobres que se vestem de ricos e ricos que se vestem de pobres, magrelos que andam de braços arqueados como se fossem musculosos, feiosos, que entram no restaurante crentes que são o George Clooney, e possíveis galãs e divas, que ignorantes ou culpados por suas belezas caminham por aí mais parecido com Tim Burton e Zezé Macedo. No final, acabamos sendo o meio termo entre o ator e o roteiro que tentamos descrever. Portanto, admiro as moças que colocam fotos de belas atrizes entre as suas. Vejo ali um pouco de ousadia, um pouco de esperança e, acima de tudo, algo oposto ao que eu via antes. Não um delírio, a tentativa de fugir de si próprio, mas a capacidade de aceitarem-se na harmoniosa mistura entre o que são e o que gostariam de ser.
Esse é um texto do Antônio Prata, ok? Que está disponível aí na Folha UOL, né? Colunas, Antônio Prata. Quando a gente fala em coluna, meninos, geralmente ele é um colunista, né? Da Folha UOL, e que toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, vai escrever um texto sobre assunto de interesse público. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho no início do texto para saber o que vocês acharam. Vamos voltar bom, rapidinho. Interregno significa intervalo entre dois momentos e prisca, antiga, velha, primeira. Beleza? Vamos voltar então aqui ao título, né? Pra gente discutir um pouquinho. Eu entre o real e o ideal. Bom, o texto vai falar sobre o quê? Vai dizer que nas redes sociais nós somos uma mistura daquilo que somos, de fato, mas também da expectativa que temos sobre nós mesmos, né? Ele começa questionando o fato de uma moça colocada entre as fotos dela ao longo da vida, né? Infância, adolescência, fase adulta, colocar foto de atrizes bem bonitas. E ele ficava, de acordo com o texto, né? De forma ingênua, com um pouco de vergonha alheia, quer dizer, essa pessoa não é essa atriz, ela não vai chegar a esse ideal de beleza como da atriz. Mas, ao final do processo, analisando tudo, né, quando a gente não, tá, tudo bem, não coloca a foto da atriz, mas eu vou colocar o quê? Um churrasco que eu fui, o prato lá, o churrasco, eu vou colocar a minha melhor foto do perfil, eu vou colocar uma foto de uma viagem como se somente aquilo demonstrasse o que nós somos de fato. E, na verdade, quando a gente vai publicar alguma foto, algum comentário, algum texto, não necessariamente a gente se expõe por completo. A gente pega a nossa melhor versão, principalmente das fotos, para poder mostrar, né? Ninguém vai pegar uma versão ruim de si mesmo, ninguém vai pegar uma versão ruim de si mesmo para expor nas redes sociais. Então, a discussão é entre o real e o ideal. O que eu gostaria, o meu ideal de ser, o que eu mostro nas redes sociais e aquilo que de fato eu sou, o que me representa, né? E aí ele coloca, perfis de redes sociais são retratos ideais de nós mesmos. Quer dizer, o ideal da professora Cássia, quando você entra no perfil, são as melhores fotos que ela colocou lá, mas não necessariamente exatamente aquilo na realidade, né? E ele começa a discussão, desde o início do Orkut, meninos, o Orkut é o tio-avô, bisavô, sei lá, do Instagram, por exemplo, né? Em que a gente publicava fotos e comentários e pensamentos também, né? Entro no perfil de uma moça e começo a olhar as fotos e vai encontrar fotos dessa moça ao longo de toda a vida, né? Então, sem que eu me dê conta, um retrato puxa o meu olhar, minha reação imediata quando ele acha a foto de uma atriz. Só um segundo depois percebo o engano, não é Mary Moore nem Sarah Jackson Park, ou outra atriz famosa. Então, a menina coloca a foto de uma atriz famosa para chamar a atenção, ou para tentar fazer uma comparação, né, com ela própria, enfim. Olha as outras fotos, comparo e a distância, às vezes menor, às vezes maior, entre a estrela do cinema e a mulher do Facebook, surgem sentimentos contraditórios. Primeiro ele acha que é destoante, que é um absurdo, né? Ele vai falar da vergonha alheia, isso é delírio de grandeza, delírio de beleza, e depois ele vai vendo, não, tudo bem. Mas se a gente também só coloca o que a gente quer, quanto da nossa própria realidade a gente está divulgando, quanto do nosso próprio ideário, né? O que a gente gostaria de ser, a gente está divulgando. Aí ele para nesse parágrafo e diz, pensando bem, nem precisamos ir até o exagero das redes sociais. Essa versão caricaturada de nós mesmos. Caricaturada é, de certa forma, aumentada. Toda vez que nos vestimos, que abrimos a boca para emitir uma opinião, toda vez que empurramos o mundo para baixo, o corpo para frente, dando um passo de peito aberto ou ombros curvados, de nariz empinados, de olhos para o chão, estamos travando essa negociação. Então, o que ele quer dizer? Que até mesmo fora das redes sociais, a gente acaba tentando sempre passar a imagem, independente se está na rede ou não, mas a imagem daquilo que a gente quer passar naquele momento, e não necessariamente da nossa verdade, né?
Aí vai dizer que há pobres que se vestem de ricos, ricos se vestem de pobre e tudo mais, e uns se acham mais, né, do que realmente a imagem pode, se portam de maneira como se fossem fortes e musculosos, para tentar passar essa impressão. E ele acaba o texto dele dizendo: hoje, portanto, admiro as moças que colocam fotos de belas atrizes em suas redes, né? Entre as suas. Vejo ali um pouco de ousadia, um pouco de esperança, né? E, acima de tudo, algo oposto ao que eu via antes. Não delírio, uma tentativa de fugir de si própria, mas a capacidade de se aceitar harmoniosamente. Ou seja, não é uma tentativa, uma comparação, mas sim, olha, eu não sou assim, poderia ser, me espelho, mas não necessariamente tentar se fazer passar por aquela atriz, né, com aquela beleza. Beleza, pessoal? Ótimo! Ótimo, então vamos lá. Acabei abrindo hoje a parte do texto, né, que já vem aqui com as respostas, sem problema. Como a gente vai discutir, não tem problema algum, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, primeiro, quem é o Antônio Prata, né? Antônio Prata nasceu em São Paulo em 1977, filho do autor Mário Prata. Vem se destacando no gênero crônica como pai. Estudou filosofia, cinema e ciências sociais, mas não chegou a concluir nenhum dos cursos. Descobriu sua verdadeira vocação na literatura e tem vários livros publicados, entre eles As Pernas da Tia Coralha, Inferno Atrás da Pia, Adulterado e Meio Intelectual, meio de esquerda. Atualmente vem se dedicando também ao romance e ao cinema. Foi cronista da revista Capricho, do jornal O Estado de São Paulo, e atualmente publica suas crônicas no jornal Folha de São Paulo. Essa é a foto dele, Antônio Prata, quem escreveu o artigo de opinião acima. Vamos lá? O texto, questão 1. O texto trata de um fenômeno que vem se difundindo bastante nos últimos tempos em todas as faixas etárias. Qual é esse fenômeno? Bom, o fenômeno está associado, ligado às redes sociais, para poder falar sobre a imagem que nós queremos passar de nós mesmos. B. O narrador faz referência a priscas eras do Orkut. Qual a avaliação apreciativa? Apreciativa que se revela no emprego da palavra priscas para caracterizar o Orkut. Bom, dizer que lá no início do Orkut isso já acontecia, qual a intenção do autor? Dizer, de certa forma, que é uma prática recorrente em relação ao Orkut, para dizer que ele já está ultrapassado, né? Hoje a gente já tem outras redes sociais mais modernas, mais atualizadas. 2. Ao navegar nas redes sociais, o narrador entra no perfil de uma moça. O que as fotos da moça retratam? Vão retratar várias coisas, várias fases da vida, infância, adolescência, fase adulta, vão mostrar viagens, churrascos, festas, né? Enfim. B. Que surpresa tem o narrador? A surpresa de ver a foto de uma atriz entre as fotos da moça. Então, o que o surpreende e começa a divagar a respeito desse fato é que quando ele vai ver as fotos da moça, no meio das fotos tem a foto de uma atriz. C. O narrador diz ter um sentimento de vergonha alheia. Explique o sentido dessa expressão no contexto. A vergonha alheia que ele coloca no texto é que ele se sentiu envergonhado pela pessoa, né, no lugar da pessoa, como se ele fosse a pessoa que estivesse publicando a foto de uma atriz no meio das próprias fotos. Então, vergonha alheia, no contexto, quer dizer que ele não concorda muito com aquela postura e que gera até uma certa vergonha nele próprio que está lendo, que está vendo as fotos. Baseado nas informações que faz, o narrador chega a uma conclusão sobre os perfis apresentados nas redes sociais. Que conclusão é essa? Bom, ele vai dizer, né, ele vai chegar à conclusão de que todo perfil social, no fundo, é o resultado daquilo que a gente quer ser. Né? Então eu pego as minhas melhores fotos, os meus melhores eventos, as minhas melhores viagens e publico, como se minha pessoa, a minha vida se restringisse somente aquilo. Então ele vai dizer que todo perfil em rede social é um retrato ideal de nós mesmos e não real, né? Ideal. B. O que o narrador conclui quando o papel que tem as imagens, os pensamentos e os links de filme? Ele vai dizer que no fundo é a mesma coisa, né? É uma edição de nós mesmos. O que é essa edição? A gente vai procurar, a gente não vai colocar qualquer coisa. A gente vai procurar, vai melhorar, vai postar o que a gente acha que é interessante. Então,
se nós queremos passar a nossa imagem, isso seria um processo de edição. Não é qualquer imagem, ela vai ser editada, ela vai ser pensada, ela vai ser refletida antes de ser divulgada. Beleza? Questão 4. Durante o desenvolvimento do texto, o narrador expõe a mudança de suas reflexões acerca do assunto. Lembra que ele muda de opinião? Primeiro ele critica a moça que colocou a foto de uma atriz. Depois ele vai dizer que, bom, gente, no fundo todo mundo faz um pouco disso, não com a foto de atriz ou de atores, mas vai fazer um pouco disso no que diz respeito, vai fazer um pouco disso no que diz respeito a colocar coisas, né, pensadas antes, ou seja, todo mundo está fugindo um pouco de si, no sentido de estar buscando o seu ideal e não o seu real. Beleza? Tá, essa é a questão 4. Letra A. De acordo com o 5º e 6º parágrafo, o confronto que ele vê entre o real e o ideal se restringe às redes sociais. Vocês vão lembrar que não, que ele vai dizer que mesmo presencialmente a pessoa empinar o nariz, ou olhar para baixo, ou se fazer de fortão, enfim, que isso é, na verdade, a gente tentando passar a nossa imagem, independente se está nas redes sociais ou não. B. Na afirmação, acabamos sendo meio termo entre o ator e o roteiro que tentamos escrever. Quem é o ator? O que é o roteiro? Gente, o ator é a pessoa real, somos nós mesmos. E o roteiro é o que a gente quer mostrar dessa pessoa real. Nós escolhemos as histórias de fatos melhores para serem contados. Então, nós escolhemos o ideal. O ator é o real, o contexto, o roteiro é o ideal. E nós estamos ali, entre a realidade e a idealização. Beleza? Questão 5. No início do texto, o narrador achava que a moça que postava foto de artistas no meio das suas queria fugir de si mesmo. No último parágrafo, entretanto, ele revê sua posição e diz admirá-la. Né? Então, essa é a mudança de ponto de vista do autor. Que argumento apresentado no texto justifica essa visão? Qual o argumento apresentado no texto justifica essa visão? Né? O argumento de que, na verdade, a moça é muito ousada, que ela tem ousadia. Ela coloca a foto de uma atriz que é muito mais bela do que ela, não para tentar fugir da própria realidade, mas para demonstrar uma certa ousadia e de aceitação própria. Né? Na sua opinião, a admiração do narrador é verdadeira ou irônica? Justifique sua resposta. Meninos, nesse caso, embora seja uma resposta pessoal, a gente vai chegar à ideia de que é verdadeira, porque ele vai discutindo ao longo do texto que colocar a foto de uma atriz bela entre as suas não quer dizer que você está se comparando a ela, mas você está fazendo adições e tentando mostrar qual seria o seu ideal, por exemplo, de beleza, embora a realidade seja outra. Ele está dizendo que todo ser humano se edita o tempo todo, nas redes sociais ou fora dela. Então, como ele vai construindo os argumentos, dando progressão a esse texto, não tem como a gente dizer que é ironia, que ele não queria falar isso. Ele diz isso porque diz que, independente de foto ou não, a gente coloca links, filmes, frasezinhas de efeito, né? Frases de filósofos, de sociólogos, e que a gente coloca só o que é de melhor na gente, né? E a gente vai tentando editar o que a gente gostaria de fato de ser na realidade, ou seja, a nossa idealização. Beleza? Vamos seguir um pouquinho aqui a linguagem do texto? Vamos lá. O narrador vai aos poucos mudando o seu ponto de vista sobre as pessoas que postam foto de artistas entre as próprias fotos, certo? Entre as seguintes expressões empregadas no texto, quais marcam essa mudança de visão? Bom, quando ele vai mudando a visão que ele tem da própria menina, aí ó, tá bem marcado bem no pontinho, né? Aos poucos, contudo, ele vai dizer que outras pessoas fazem parecido, não colocando foto de atrizes e tal, mas buscando se reeditar, pensando bem, e hoje, portanto, também são marcas textuais que mostram que ele está mudando o ponto de vista dele. Por isso que na questão 5 eu não posso dizer que a admiração foi irônica, e sim verdadeira, porque ao longo do texto, com essas marcas, ele vai mostrando a mudança de postura que ele tem em relação à crítica inicial que ele faz sobre a moça. Beleza? No primeiro parágrafo, o narrador refere-se a uma foto de carnaval, já amarelada do século XX. Qual o sentido da palavra amarelada no contexto? Esse amarelada tem a ver com
foi passado, né? Já é antiga, está envelhecida. A palavra contrabandeada, empregado no trecho, ou outra atriz famosa cuja imagem foi contrabandeada para aquele álbum, contrabandeada aí vai ter o sentido de ser, né, postada fora de contexto, você tira a foto que é da pessoa para publicar no seu. Contrabando aí não no sentido no sentido de estar fraudando, né? A foto não era dela, ela pega em um outro contexto, em um outro link, enfim, e coloca no dela, né? Cadê? Cuja imagem foi contrabandeada para algum álbum pertence a uma área semântica associada à ilegalidade, ao proibido. O que justifica o emprego dessa palavra pelo narrador do contexto? Bom, como não era ela, buscar essa foto em outra rede social seria uma espécie de crime, digamos assim, né? Bom, questão 4. Tentando pegar esse aglomerado de defeitos, qualidades, ansiedades, desejos e frustrações e emoldurá-lo de modo a valorizar o quadro. Engraçado, profundo, hedonista. A que se refere os adjetivos engraçado, profundo, hedonista? Ao quadro, né? Quadro, a situação. Quadro refere-se à palavra quadro. Engraçado, quadro profundo, quadro hedonista. E esse quadro refere-se à situação como um todo. Beleza? Tranquilo, meninos? Beleza, espero que vocês tenham entendido, acompanhado bem essa aula. É uma discussão bastante atual, muito comum no nosso dia a dia, né? Essa questão da imagem ser real, ser ideal, a construção de imagens, a tentativa de reformular novas identidades. Beleza? Eu gostei bastante do texto, do artigo de opinião, espero que vocês tenham gostado também. Um beijo para vocês e até a próxima aula.